Agora o nosso segundo palestrante é o professor doutor Guilherme Artioli. Ele é bacharel, mestre e doutor em Educação Física pela Universidade de São Paulo. Foi professor doutor na IFEUSP, que é a Faculdade de Educação Física. Foi senior lecturer na Manchester Metropolitan University, no Reino Unido, de 2021 a 2023. E atualmente é professor doutor no Departamento de Anatomia do ICB da Universidade de São Paulo, onde coordena o LANEB, Laboratório de Biologia Nutricional e do Exercício. Guilherme, muito obrigado por ter aceito participar e o palco é seu. Obrigado, João. Obrigado, Flávia, Ilse, pelo convite. Bom dia a todos. Deixa eu, antes de mais nada, ver se... Aí, beleza. Se eu estou de bem com a tecnologia. Bom, gente, bom dia. Eu vou falar sobre suplementos no contexto do exercício físico, né? E para aqueles que depositam muitas esperanças nos suplementos, eu espero não decepcioná-los tanto, tá? Mas eu tenho aqui tenho meia hora para convencer vocês de que talvez a gente exagera um pouco do que a gente espera dos efeitos dos suplementos no exercício físico. Bom, a gente tem, obviamente, uma lista enorme de suplementos, de substâncias que estão disponíveis no mercado, né? Estou colocando aqui apenas algumas delas. Como é que aparece a luzinha aqui? Aí, pronto. Estou colocando aqui uma lista de apenas algumas dessas substâncias. Percebam que é uma lista bastante comprida. E se a gente passar assim, um pente mais ou menos fino naquilo que tem evidência de que funciona, né, com base na literatura científica, a gente vê que essa lista ela cai bastante. Tá? Então, o que a gente tem é uma situação de muitas substâncias que são combinadas entre si para formar milhares de produtos que estão disponíveis. Só que desses milhares de produtos, o que a gente realmente tem evidência de que funciona é apenas uma quantidade bastante pequena. Então, quando a gente pensa em suplementação para o esporte, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que saber separar o joio do trigo. Tá? E também, obviamente, não vou ter tempo de falar de todas essas substâncias, então eu pretendo fazer uma abordagem mais genérica para ajudá-los a entender como que a gente pode fazer essa separação do que é joio e do que é trigo. Tá? E para ajudar vocês nisso, eu criei aqui algumas regrinhas, né, uma forma de sistematizar como a gente olha para os suplementos. Tá? Quais seriam essas regrinhas dos suplementos alimentares? Primeiro, se a gente consegue obter aquela substância nas quantidades necessárias pela dieta, não tem por que suplementar. Um exemplo clássico é a proteína. Para a grande maioria das pessoas, claro que tem casos que é importante o suplemento, obviamente. Tem outros casos em que é conveniente o suplemento, tudo bem. Mas para a grande maioria das pessoas, ajustes na dieta já são suficientes para a gente obter as quantidades que a gente precisa. Né? Então, se a gente consegue obter pela dieta, não tem por que a gente usar suplemento. Claro que existem ressalvas, existem nuances que a gente tem que avaliar caso a caso. Uma outra coisa importante aqui diz respeito à força da evidência. Então, se não houver evidências claras do efeito, eu estou colocando aqui ergogênico, né, de melhorar o desempenho, mas do efeito que você espera daquele suplemento, não tem por que suplementar, é melhor esperar até que a literatura fique mais clara em relação às evidências. Da mesma maneira, se não houver evidências quanto à segurança do seu uso, também é melhor esperar até que a literatura fique um pouco mais clara. Se for um suplemento que a gente não tem garantias de procedência, né, tem suplementos que não são produzidos pela indústria de forma confiável, com garantia de procedência, também recomendo cuidado na hora de prescrever e na hora de suplementar. E a gente não pode esquecer que o tamanho do efeito dos suplementos, se houver, né, se o suplemento tiver algum efeito, esse efeito vai ser, via de regra, um efeito pequeno, um efeito marginal. Tá? Se você pegar um suplemento que tem um efeito muito grande, talvez não seja suplemento ou talvez alguma coisa errada está ali acontecendo que está fazendo aparecer um efeito grande demais. Tá? Então, se não forem efeitos marginais, muito provavelmente no suplemento estamos falando de doping. Tá? E uma coisa que a gente tem que pensar também é na biodisponibilidade. Né? E aqui acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre essa questão da biodisponibilidade dos suplementos. Esse é um conceito que a nutrição importou da farmácia, da farmacologia.
Só que, na grande maioria dos livros, existe uma certa adaptação. Estou falando aqui na frente da Silvia Cosolino, estou até tremendo para falar de disponibilidade de nutriente. Porque, na farmacologia, a grande maioria dos livros adota como essa definição de disponibilidade aquilo que você ingere da droga e que vai parar na circulação, ao passo que, para a nutrição, parece que tem uma importância maior na distribuição e na chegada dos nutrientes aos seus tecidos-alvo. Tá? E eu vou dar aqui alguns exemplos do porquê que isso é importante. Então, aqui a gente tem vários processos que são importantes, que determinam a disponibilidade dos nutrientes. Você tem a absorção, a distribuição, a metabolização e a eliminação. E quando você pensa em o nutriente chegar no tecido onde precisa ter a sua ação, todas essas etapas são importantes e não apenas a absorção. Então, aqui a gente tem uma maneira clássica de determinar a biodisponibilidade dos fármacos, né, dos medicamentos. Geralmente, você compara o aumento da concentração plasmática quando você infunde, em comparação com quanto você ingere, né? Então, aqui você tem um percentual de biodisponibilidade. Na nutrição, isso geralmente não é feito por vários motivos. Então, geralmente, na nutrição, você tem estudos de biodisponibilidade relativa ou comparada. Né? Aqui eu mostro um exemplo para vocês de um estudo que a gente fez no nosso laboratório, em que a gente estava comparando a biodisponibilidade de duas formas de HM-beta, né? Aquele suplemento que, em teoria, aumenta a força e aumenta a massa muscular. E aí a gente tem a forma clássica, né, que é o HM-beta cálcio, e tem uma forma nova, que já não é mais tão nova assim, que é o HM-beta ácido livre, que o principal argumento da indústria que produziu essa forma nova é uma maior biodisponibilidade. Então, a gente fez um estudo para comparar a biodisponibilidade. Aqui a gente tem a forma cálcio dissolvida em água, aqui em azul a forma cálcio em cápsulas e aqui em verde a forma cálcio, aqui a forma HM-beta ácido livre. Então, percebam que a biodisponibilidade relativa do ácido livre é menor do que a da forma convencional, quelada em cálcio. Né? Então, aqui a gente não tem o percentual absoluto, mas a gente sabe que um é mais biodisponível que o outro. No caso do HM-beta, a forma cálcio é mais biodisponível do que a forma ácido livre. Essa questão da biodisponibilidade também aparece em outros produtos, por exemplo, a creatina. Né? Então, a gente sabe que a creatina que é a mais estudada, que a gente conhece bem os efeitos, é a creatina monoidratada. E vira e mexe aparecem novos produtos, novas formas que prometem efeitos superiores àquela que já é clássica, que já existe há muito tempo. Né? Esse aqui é um caso que eu acho bastante interessante, que é a creatina soro, que vem numa forma líquida, o que já é estranho, porque a creatina não é muito estável quando ela está em meio líquido. Né? Ela se converte meio que espontaneamente em creatinina. E aqui eles usam um argumento da disponibilidade, né? O que também é estranho, porque a creatina monoidratada já é super disponível. Então, você cria um novo produto para melhorar algo que já funciona muito bem. Né? Estranho, mas tudo bem. E aqui a gente olha para os estudos que avaliaram isso. Aqui a gente tem, de novo, um estudo de comparação de propriedades farmacocinéticas. Né? Então, aqui a gente tem o quanto que aumenta de creatina no plasma com a creatina monoidratada normal. Aqui a ingestão de água, que seria um controle. E aqui a gente tem, se eu conseguir passar, chegar mais perto. Aí. E aqui em cinza, aqui em vermelho, a gente tem a creatina soro. Tá? Então, percebam que ela realmente não é, ou ela não é disponível, ou não tem creatina ali naquele produto. Né? Alguma das duas coisas. E aí, quando a gente... ainda falando de disponibilidade, a gente tem que lembrar que, para os nutrientes, é importante não apenas a absorção. Claro que a absorção intestinal é super importante, mas não é a única etapa importante. Né? A própria forma como o nutriente é absorvido determina bastante a sua disponibilidade. Então, se você pegar, por exemplo, substâncias que são hidrofílicas, elas são absorvidas pelo sistema porta-hepático. Né? Então, elas podem sofrer o que a gente chama de metabolismo de primeira passagem. E um caso bastante
é um bom exemplo de como que isso afeta a disponibilidade é o da arginina. Então, a arginina é um aminoácido que é super interessante porque ela é precursora de óxido nítrico, então ela teria algumas propriedades vasodilatadoras super interessantes, que poderia melhorar desempenho, poderia ter efeitos importantes para a saúde, mas a arginina ela sofre ação de enzimas, né, da argininase, que estão presentes tanto no trato gastrointestinal e principalmente no fígado. Então, a fração de arginina do que você ingere, a fração que chega na circulação, é muito pequena. Então, isso já limita bastante o uso de arginina como suplemento para melhorar desempenho ou até para ter efeitos positivos na saúde. E é por isso que a gente pensa em alternativas ao uso da arginina, por exemplo, o uso de citrulina, ou então o uso dos nitratos presentes no alimento. Então, outro exemplo importante aqui, né, de que não basta chegar no sangue, mas sim precisa chegar nos tecidos-alvo, é o exemplo da carnitina. Carnitina é um suplemento também super interessante, que tem efeitos bastante bem demonstrados in vitro, de que ela consegue aumentar a taxa de beta-oxidação, consegue aumentar a taxa de oxidação de gordura. Isso seria super interessante, não para emagrecimento, queima de gordura, como as pessoas tendem a achar, mas seria importante para, durante o exercício físico, você poupar glicogênio muscular e conseguir prolongar o tempo de exercício e postergar a fadiga, né? Então, em teoria, é um suplemento super interessante. Ela tem biodisponibilidade, se você pensar na absorção gastrointestinal, então, o que você ingere, uma boa parte disso chega no plasma, né? Então, ela seria biodisponível por essa perspectiva. O problema é que ela não chega no músculo, que é onde ela precisa fazer o efeito dela, né? A carnitina só vai fazer efeito se estiver dentro das células musculares. E quando a gente olha para os estudos que avaliam o quanto que você aumenta de carnitina dentro do músculo, percebam aqui, ó, concentração de carnitina antes da suplementação, 0,6, depois da suplementação, 0,6. Isso porque existe ali uma diferença de gradiente de concentração muito grande, que aquele aumento de carnitina que você tem no plasma quando você ingere é muito pequeno em comparação com a concentração que já existe no músculo. Então, o transporte dela para dentro do músculo é um transporte muito limitado. Existem algumas pesquisas tentando aumentar esse transporte, não vou ter tempo de entrar em detalhes aqui hoje, mas para dizer para vocês que a gente precisa ter bastante atenção com essa questão da biodisponibilidade, não só do que chega no sangue, mas também do que chega nos tecidos-alvo. Tá? Muito bem, uma outra questão importante que a gente tem que pensar é se aquele suplemento funciona, né? Será que vale a pena eu prescrever? Será que vale a pena eu tomar? Claro que eu preciso saber se funciona ou não, e eu preciso, antes de mais nada, determinar o que eu espero de efeito daquele suplemento, funciona para quê? Né? Qual o efeito que eu espero ter com aquele suplemento? Então, essa é uma pergunta que vocês têm que se fazer, e vocês têm que lembrar que nem todo suplemento funciona para tudo. Né? Então, tem um suplemento que funciona para aumentar a força muscular. Eu tenho um atleta que vai treinar, sei lá, ultramaratona. Será que vale a pena? Será que eu preciso? Então, esse tipo de pergunta que vocês têm que se fazer. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um corredor de 800 metros. Para você saber se funciona para ele ou não, você tem que identificar quais são as características daquele esporte, daquela atividade. Né? Então, você tem que pegar qual que é o tempo de corrida de 800 metros, que eu nem sei, acho que é o quê? 2 minutos, 3 minutos? Mais ou menos isso, não lembro de cabeça. Aí você vai perceber que, para esse atleta, a potência anaeróbia é muito importante, a resistência anaeróbia é muito importante, a força muscular é muito importante. Então, qualquer suplemento que reduza o tempo de corrida, que aumente a potência anaeróbia, que aumente a resistência anaeróbia, que aumente a força muscular, qualquer suplemento que atua aqui tem um potencial de ajudar um atleta que trabalha nessa modalidade. Tá? Aí eu vou lá para a literatura e encontro um estudo que avalia efeito de um suplemento X no tempo de corrida de 30 minutos do ciclismo. E falo, opa, tem evidência de que funciona, eu vou usar isso para o meu atleta de 800 metros. Vocês percebem que não faz nenhum sentido pegar a evidência de que aumenta tempo de corrida de ciclismo 30 minutos e aplicar isso para um atleta de 800 metros? Não faz sentido, e na clínica a gente tem que fazer esse trabalho de entender se aquele efeito é importante para aquele meu atleta, para aquele meu paciente. Tá? Então, aqui, para continuar nesse exemplo, é um exercício de alta intensidade, de curta duração,
com alta participação da via glicolítica, eu tenho uma acidose muito pronunciada, eu posso pensar em estratégias, por exemplo, para conter essa acidose. Por exemplo, eu posso pensar em betalanina ou posso pensar em bicarbonato de sódio para conter a acidose e fazer com que esse atleta dure um pouco mais ali durante a prova dele. Tá? Beleza, identifiquei que, pela teoria, suplementos tamponantes podem ter uma ação interessante. Próximo passo, eu vou para a literatura. E aí, tem muita gente que não é da área científica, é normal que isso aconteça, que se frustra quando vai para a literatura, porque encontra muitos resultados que são conflitantes. Alguns estudos mostram melhora, outros mostram nenhum efeito ou até uma piora. E, para quem não é da área científica, para quem não faz isso todos os dias, é difícil você interpretar uma literatura tão confusa. Então, o que eu recomendo, né, para você tentar identificar a força das evidências? Procurem as revisões sistemáticas com meta-análise. Geralmente, elas ajudam a gente a sintetizar aquela evidência aqui. No caso do bicarbonato de sódio, não tem apenas uma, mas tem uma série delas. E todas elas, desde a mais antiga, 20, 30 anos atrás, todas elas mostram o mesmo resultado. Então, parece que tem um consenso de que, nesse exemplo aqui que eu estou dando, o bicarbonato de sódio pode sim ser interessante para o meu atleta. Tá? E aí, quando vocês vão para a literatura, outra coisa importante é que vocês tomem cuidado e desconfiem de resultados que sejam muito positivos. Vou dar de novo para vocês aqui o exemplo do HM-beta, que ficou famoso, né, o infame estudo de 2012, que mostrou um efeito estranhamente positivo dessa nova forma de HM-beta. Tá? O que eles fizeram aqui? Pegaram um grupo de pessoas que já eram treinadas em força e musculação, deram um programa de 12 semanas de treinamento de força, dividido em 2 grupos, um grupo HM-beta e um grupo placebo, clássico estudo clínico controlado por placebo. E quando eles olham para a massa magra, que foi avaliada aqui por DEXA, eles encontraram um aumento muito grande de massa muscular. Percebam que o grupo placebo sai de 67 quilos de massa magra e chega a 69, né, um ganho de 2 quilos em 12 semanas, um ganho legal, né? O grupo HM-beta sai dos mesmos 67,1, mais ou menos 1,1. Percebem que todos esses números são muito estranhos aqui, né? Enfim. Sai dos mesmos 67 e chegam a 74. São 7 quilos de ganho de massa magra em 12 semanas. Para colocar em perspectiva, o que são 7 quilos de massa magra em 12 semanas? Isso aqui é o que a gente ganha de massa magra com 10 semanas de altas doses de testosterona. Isso é o que a gente ganha com HM-beta. Falei para vocês que suplemento tem efeito marginal. Se não for efeito marginal, não é suplemento. Aqui a gente está vendo um efeito que é superior ao do doping. Será que isso é verdade? A gente tem que desconfiar. Isso aqui não é nem plausível do ponto de vista fisiológico. Tá? Depois desse estudo, vários outros estudos com o mesmo suplemento foram realizados, inclusive no nosso laboratório, e todos eles mostraram que não tem nada disso. Tá? Isso aqui foi um caso à parte, mas é o tipo de coisa que pode convencer aquele profissional que é desavisado, que não tem muita afinidade com a literatura científica, né? Porque realmente ler literatura não é um trabalho fácil. Tá? Outra coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado é com a confusão que se faz entre suplementos que teriam algum efeito positivo para a saúde, aqueles que teriam algum efeito positivo para a estética ou para o esporte. Né? Tem muito suplemento que funciona para o esporte e que as pessoas saem prescrevendo como se fosse ter algum efeito estético relevante. É o caso, por exemplo, da creatina. Né? A creatina pode ser super interessante no contexto esportivo, porque faz a pessoa melhorar o desempenho em 5%, só que, para a estética, né, será que esses 5% se traduzem em uma barriga tanquinho, e se traduzem em músculos mais... Provavelmente não. Né? Mas, ainda assim, as pessoas tratam como se fosse como é que fala? O santo grau dos suplementos. Então, a gente precisa saber interpretar com a devida prudência as evidências que a gente tem. Tá? Então, onde que está, de fato, o verdadeiro potencial dos suplementos? Né? O que a gente sabe com bastante certeza é que o verdadeiro potencial está no esporte,
principalmente no esporte de alto nível. Por quê? No esporte de alto nível, os atletas estão todos em nível técnico, nível tático, de preparação física, de desempenho muito parecido. Então, qualquer pequena diferença, né, qualquer pequeno ganho pode fazer uma diferença muito grande. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Se você pegar, por exemplo, a maratona masculina das Olimpíadas do Rio 2016, a diferença do primeiro para o 10º colocado, né, o primeiro foi apenas 4 segundos mais rápido por quilômetro em relação ao 10º colocado. Tá? 4 segundos mais rápido a cada quilômetro. E essa imagem aqui acho que ilustra bem o que é o esporte de alto nível. Isso aqui é a chegada da final de borboleta, se não me engano, do Mundial de Natação 2008. Um desses atletas é o Michael Phelps, que foi o campeão, e o outro era o croata, que eu não sei falar o nome dele. Tá? A gente mal consegue ver quem chegou primeiro, quem ganhou. Tá? Foi o Phelps, e eu acho que é esse aqui. Mas a gente está falando de uma diferença de centésimos, talvez milésimos de segundo. Né? Então, isso é o esporte de alto nível. Nesse contexto aqui, se eu conseguir melhorar 2, 3%, é isso que eu quero. Já valeu. Tá? Para o cara que vai na academia, para o cara que está buscando saúde, para o cara que está buscando estética, eu tenho muitas dúvidas se os efeitos dos suplementos vão realmente fazer alguma diferença importante para essa pessoa. Tá? A gente também não pode esquecer que estamos falando de um potencial para pequenos ganhos, mas que existe também uma chance de ter grandes perdas. Né? Não é muito raro a gente encontrar atletas que passam mal durante provas, porque errou na quantidade do suplemento, errou na concentração, errou no timing, e aí os efeitos podem ser, né, devastadores para o desempenho de um atleta. Tá? Bom, estou aqui falando mal dos suplementos, né? Isso não quer dizer de forma alguma que eles não tenham a sua importância, e muito menos que a nutrição não seja importante. Nutrição é importantíssima, né? Mas eu sempre gosto de dizer que os suplementos, eles são apenas assim um pedacinho da nutrição, que existe muito mais na nutrição, além dos suplementos, e eu gosto de fazer essa comparação de que os suplementos são a cerejinha do bolo da nutrição. Tem o seu papel, mas, sem dúvida nenhuma, tem muito mais na nutrição do que só o uso de suplementos. Tá? E os suplementos para estética? Não existem suplementos que geram ganhos estéticos? Até podem ajudar. Né? Se você pegar, por exemplo, a creatina não vai fazer ninguém ficar com esse corpo. Tá? Aliás, suplemento nenhum faz a pessoa chegar nesse corpo. Tá? Isso aqui é treino, obviamente, bastante treino, e os venenos também, né? Com certeza. Ou tem que ter uma genética, né, muito diferenciada. Tá? Bom, e aí as pessoas perguntam, né, suplemento funciona? Qual que é o melhor suplemento? Será que eu preciso mesmo de suplemento? E a gente nunca consegue responder esse tipo de questão de forma assim genérica. Né? A gente sempre precisa de um contexto. Qual suplemento, em que dose, funciona para quê? Que tipo de efeito que eu espero? Né? Como que é a dieta dessa pessoa? Então, você pode pegar proteína. Proteína pode funcionar super bem se a pessoa tem uma dieta hipoproteica, mas pode não fazer nada se a pessoa já consumir proteína adequada na dieta. A mesma coisa as vitaminas. Né? Se a pessoa tem alguma deficiência de vitamina vai funcionar muito. Mas se ela não tiver deficiência, não vai fazer grandes coisas. Né? Então, não existe um único suplemento que seja capaz de funcionar assim, de forma universal, funciona para tudo. A gente sempre tem que pensar no contexto quando alguém pergunta para a gente se vale ou não a pena tomar X, Y, Z suplemento. Tá? Bom, então, quando a gente pensa em suplemento para o desempenho, né, a gente sempre tem que pensar naquilo que pode ser usado. Né, aqui tem o uso frequente e uso pontual. Né? Então, uso frequente é aquele suplemento que você usa no seu dia a dia, antes do treino ou depois do treino, como forma de recuperação, para melhorar o desempenho no treino. E tem aqueles suplementos que você não vai usar todo dia, que tem o uso pontual. Então, por exemplo, quando você vai participar de uma competição, quando você tem algum evento, alguma coisa que você precisa desempenhar melhor, aí você pode pensar nesse tipo de suplemento. Tá? Então, uso diário ou frequente. Às vezes, a própria biologia do suplemento não permite que você use todos os dias. É o caso, por exemplo, do bicarbonato de sódio, que junto com ele vem uma carga enorme de sódio. Então, não tem por que você não tem... Seria assim, uma loucura você tomar todos os dias bicarbonato de sódio antes do treino,
mas você pode, eventualmente, pontualmente, usá-lo antes de uma competição. Tá? Aqui. Ficou uma manchinha aqui, mas enfim. Então, uso diário quando você tem que dar apoio para o treino, ou quando você quer estimular a recuperação pós-treino, né? Pode ser, por exemplo, um carboidrato, quando você tem 2 sessões de treino no mesmo dia. Aí depende de cada caso, né? E aí é o clínico que vai avaliar. Então, assim, em outras palavras, né, o que a gente tem que considerar quando a gente pensa em suplementos para o esporte, para o exercício, né? Primeiro, será que realmente é necessário? Vale a pena o custo? Vale a pena o trabalho? Vale a pena o risco de colocar uma substância que a gente não sabe muito bem a procedência para o nosso corpo, né? Depois, existe alguma razão pela qual ele funcionaria, né? Do ponto de vista biológico, fisiológico, essa ação desse suplemento é plausível, né? Eu vejo muita gente hoje em dia falando da creatina, os efeitos dela no cérebro, né? Mas os estudos nem mostram que a creatina entra no cérebro. Então, como que ela consegue ter ação cognitiva, né? Então, desconfiem quando assim as pessoas exageram muito nas alegações. Tem que pensar também na biodisponibilidade, né? Será que ela atinge os tecidos-alvo? Tem que ver se existem boas evidências de que ela vai ser útil naquele caso específico que você pretende usar ela. Tem que ver se existem evidências da segurança, né? Quais são os efeitos colaterais, em quais doses, efeitos de curto prazo, de longo prazo. A gente conhece tudo isso. Se a gente conhece, sabe como funciona, sabe como manejar, beleza, legal, pode usar. Se a gente não tem informação sobre isso, coloque um pé atrás e vê se realmente vale a pena usar, né? Existem fornecedores de confiança, existe controle de qualidade, a produção é feita em locais controlados, regulamentados, né? E aqui, meio que já para finalizar a minha fala, né, vou dar aqui uma opinião impopular para vocês. Na minha opinião, a importância dos suplementos alimentares é muito frequentemente superestimada, né? Tem gente que faz isso porque não conhece, não sabe muito bem como é que funciona, e tem gente que faz isso, obviamente, de forma intencional, porque tem algum tipo de ganho com isso. Tá? O fato é que pessoas saudáveis que se alimentam bem, os suplementos quase sempre são dispensáveis, claro que existem exceções, e estou falando de pessoas saudáveis que se alimentam bem. Tá? Mas isso não quer dizer que o seu uso bem planejado, né, não possa melhorar de forma discreta o desempenho no exercício físico, as respostas ao treinamento ou a recuperação pós-exercício. Tá? Então, era isso que eu tinha para discutir para vocês. Eu tenho 3 minutinhos ainda, então eu queria fazer um convite para vocês, para quem gosta de atualização científica, uma plataforma de atualização científica que eu idealizei, hoje eu não trabalho com isso, mas eu idealizei, está sendo lançada em breve. Estamos buscando testadores para essa plataforma, então pessoas que queiram testar gratuitamente e dar feedback para a gente. Só preencher o formulário aqui. E obrigado pela atenção.